Vamos então fazer mais contas aqui, Pedro Durão, porque quando a gente fala que o Carrefour não vai querer mais comprar a carne brasileira, porque esse foi o tom, essa foi a declaração do CEO da empresa, a gente está falando de que impacto aqui para o Brasil em termos financeiros. Como é que fica esse cálculo quando a gente olha para essa exportação de carnes brasileiras, não só para a França, mas para a União Europeia como um todo? Pois é, Carol, vamos dar uma olhada então numa arte que a gente preparou para poder mostrar os detalhes dessa negociação da carne brasileira no mundo. Aqui a gente tem um panorama geral de como é a exportação de carne pelo Brasil. Eu peguei os dados da plataforma de comércio exterior do governo brasileiro de janeiro até outubro, que é o período disponível em 2024. 180 países já compraram carne brasileira neste ano. A movimentação de 20 bilhões de reais, ou seja, o Brasil faturou 20 bilhões de reais com a exportação de carne. Como outros mercados, a China é nosso principal parceiro comercial na compra de carne. Comprou 6 bilhões e 300 milhões de dólares de carne brasileira. Emirados Árabes aparecem em segundo lugar, com 1 bilhão e 400 bilhões, ou 1 bilhão e 400 milhões. E em terceiro lugar, o Japão, com 979 milhões. A França aparece na posição 139, com 264 mil dólares de carne comprados do Brasil no ano de 2024, neste período. Olha só o percentual, né? 0,001%. É um percentual muito pequeno, perto de todos os outros mercados que compõem esses 20 bilhões de dólares que o Brasil vendeu em 2024. Quando a gente olha para a União Europeia, ainda assim, aumentando o espectro desse range de exportação, você tem 781 milhões de dólares vendidos de carne brasileira para a União Europeia. Se a gente olhar essa fatia dos 781 milhões de dólares com os 20 bilhões de dólares, a gente está falando de um percentual de 3,8%, ou seja, 3,8% da carne brasileira vai para todos os países da União Europeia. Ela, entre as categorias mais exportadas para a União Europeia, a carne está em 11º lugar. Então, isso ajuda a sustentar o que o Gabriel falava, de que o problema ele é muito mais político, de imagem, do que efetivamente prático. Porque sem esses 264 mil dólares que o Brasil vendeu de carne para a França no ano de 2024, não mudaria absolutamente nada para o mercado brasileiro, mas haveria um receio de que essa onda de protecionismo que está ligada à rejeição do acordo Mercosul-União Europeia pudesse se espalhar mais e pudesse efetivamente causar um impacto para outros setores. E até Carol? um ponto que a Renata Varandas trazia para a gente, também quando você traz uma declaração envolvendo questões sanitárias, o quanto que isso pode impactar outros países, como por exemplo a própria China, que é o nosso principal comprador de carne brasileira. E o Xi Jinping foi tratado a pão de ló aqui quando veio para o Brasil, né?